Buenos dias. Vamos começar lendo o livro de Habacuc e depois oramos para que Deus bendiga a predicação de hoje. Como Javier ha dicho, Habacuc 3, del versículo 3 hasta el versículo 15. E eu estou tentando controlar o tempo também. Habacuc 3, a partir do versículo 3. Deus vendrá de Temã, e el santo desde el monte de Parán. Su glória cobrió los cielos, y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz. Raios brilhantes salían de su mano, y allí estaba escondido su poder. Delante de su rostro iba mortandad, y a sus pies salían carbones encendidos. Se levantó y midió la tierra, miró e hizo temblar las gentes. Los montes antiguos fueron desmenuzados y los collados antiguos se humillaron. Sus caminos son eternos. He visto las tiendas de Cusán en aflicción. Las tiendas de la tierra de Madián temblaron. Te airaste, oh Jehová, contra los ríos te airaste. Fue tu ira contra el mar cuando montaste en tus caballos y en tus carros de victoria? Se descubrió enteramente tu arco. Los juramentos de las tribus fueron palabras seguras. Hendiste la tierra con ríos. Te vieron y tuvieron temor los montes. Pasó la inundación de las aguas. El abismo dio su voz, a lo alto alzó sus manos. El sol y la luna se pararon en su lugar, y la luz de tus saetas anduvieron, y al resplandor de tu fulgente lanza. Con ira olhaste la tierra, con furor trillaste las naciones, saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. Traspasaste la cabeza de la casa del impío, descubriendo el cimiento hasta la roca. Horadaste con sus propios dardos las cabezas de sus guerreros, que como tempestad acometieron para dispersarme, cuyo regocijo era como para devorar al pobre encubiertamente. Caminaste en el mar con tus caballos sobre la mole de las grandes aguas. Amén, hermanos. Vamos cerrar nuestros ojos, vamos orar. Padre nuestro, te damos las gracias por tu palabra que acabamos de leer, que acabamos de leer, Señor. Lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, es tu palabra. Por eso pedimos que el Espíritu Santo la ilumine en nuestros corazones por medio de esa predicación, Dios. Que el Señor hable a nosotros, nos llene de consuelo, alegría, contentamiento en ti, Dios. Ayúdame en la exposición fiel de tus verdades, que essas verdades, Deus, traigan conversão, redenção, fortalecimento de nossa fé. En nome de Jesucristo, eu pido isso, Deus, que o Senhor bendiga a cada um dos que estão aqui, bendiga aqueles que estão em seus hogares ouvindo tu mensagem. En nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Acabamos de deixar atrás um ano, mais um ano que acabamos de deixar atrás em nossas vidas, e ao mirar esse 2020, creio que quase nadie echará de menos o ano que passou. Ha sido um ano difícil, ha sido um ano complicado, lleno de incertidumbres, de um ano de confinamento, um ano de pandemia, planos frustrados, viagens canceladas, pessoas que desejávamos ver e não logramos fazer. Para muitos, um ano que deve ser completamente olvidado. E justamente por haver sido um ano atípico, a ansiedade agora para o novo ano, 2021, acaba sendo um pouco maior. Será um bom ano? Será que tendremos um ano próspero? As vacunas finalmente chegarão? Tendremos a um Covid? Tendremos a uma pandemia?
Podremos volver a abrazar e a besar os amigos, os hermanos. Tendremos nossa comida fraternal aqui na igreja. Echo de menos comer com os hermanos. Echo de menos comer a comida dos hermanos também. Podremos nos relacionar com as pessoas sem a preocupação de mascarilhas, sem a preocupação de distanciamento social, sem as preocupações com álcool em las manos. Añadimos a essas incertidumbres da saúde, por supuesto, as preocupações econômicas também. Será que habrá trabalho para nós? Muitas pessoas estão buscando por trabalho e hasta agora não lograram encontrar. Como será a situação econômica de 2021? 2020 terminei, entrei de vacações de meu trabalho sem projeto e voltarei amanhã ao trabalho sem projeto. Não sei o que me espera no trabalho. E entendo muito bem que nessas situações estou muito de acordo que é difícil gestionar toda a ansiedade. E nesses momentos, hermanos, de incertezas, para muitas pessoas, qualquer coisa ajuda para generar algum tipo de esperança. Incluso as superstições para dar a bem-vinda ao ano. Eu não conosco muito das superstições, dos costumes, das tradições que há aqui na Espanha, entre os catalanes, mas uma que he visto e que parece ser muito conhecida das pessoas é comer uvas, 12 uvas a cada campanada da medianoite. Algo que para os supersticiosos ajudará a ter um ano mais próspero. Em Brasil, também temos nossas superstições mescladas com tradição, mescladas com costumes, como, por exemplo, passar a noite vieja de branco, porque isso é sinal de paz. Não comer aves que escarbam a terra para trás, porque traz uma sinal de mala suerte. Ou saltar algumas olhas, comer lenteja, sinal de prosperidade. E no desespero, qualquer coisa parece válida para ajudar, um pouco que seja, a termos um pouco mais de esperança para esse ano novo, esse ano que começou agora. Quero deixar claro aos irmãos que não creio nessas superstições, vale? Aunque esteja mencionando elas, não creio em nada disso. E por que hablo de esperança? Por que hablo desse sentimento que as pessoas buscam ter? O que temos aqui, irmãos, no capítulo 3 do profeta Abacuque é um salmo, e já hemos comentado isso, lleno de esperança, lleno de confiança. Um salmo que ha sido produzido por alguém que estava seguro de que coisas melhores vendriam. Pero, diferente de muitas dessas superstições que mencionei, a esperança do profeta não estava em algo que ele mesmo pudesse fazer. Não dependia das mãos do profeta, a esperança que ele tinha. A esperança dele era verdadeira, pois tinha fundamentos seguros em los hechos de Deus. Assim que vamos meditar um pouco nesse capítulo para entender como os hechos de Deus podem ajudaram ao profeta a ter um pouco mais de esperança e como eles também podem ajudar a nós outros. É por isso que está aqui nas Escrituras. Hemos visto nas últimas predicações do profeta como ele questionou a justiça, como questionou a santidade de Deus no hecho de levantar os caldeus, uma nação impia, para castigar a gente de Judá. Hemos considerado a resposta de Deus ao profeta, onde o próprio Deus reafirma sua justiça, reafirma sua santidade, en el hecho de que pronto vendria e castigaria a impiedosa Babilônia por os pecados que estavam cometendo. Abacuque, ao ouvir a contestação, palavra difícil, contestação de Deus, uma mescla de assombro, temor, vigor, alegria, esperança, llenou o coração do profeta e hace com que ele compusiera esse salmo que temos aqui em todo o capítulo 3. O salmo empieza
como hemos considerado na última predicação, com 3 pedidos: que Deus avivasse sua obra em meio de los tiempos, que Deus que hazla conocida suas obras para aqueles que não la conhecem, e por fim que Deus tenha misericórdia em meio da manifestação de sua ira. Durante toda a história, hermanos, del pueblo de Israel, muitas e muitas vezes Deus manifestou seu poder, sua glória, suas obras a eles. Em muitos momentos que Israel estava em perigo, escravizado em outras nações, sendo invadidos por pueblos inimigos, em meio do deserto, em meio a enfermidades, em meio ao hambre. Em todos esses momentos, Deus, por seu amor ao pueblo escorrido, manifestava seus hechos, suas obras, sua misericórdia. Os 3 pedidos que Abacuque hace no versículo 2 desse capítulo não são pedidos aleatórios, sem fundamento. Abacuque, conhecendo o histórico de Deus, o histórico da relação de Deus com o pueblo, apela para os hechos de Deus, os hechos anteriores, e pede a Deus: haga de novo, manifeste-se de novo, demuestre de novo tu poder, demuestre tu glória, demuestre tu misericórdia, assim como tu hiciste tantas e tantas vezes em nossa história. O profeta ora, reconhecendo a glória e o poder de Deus soberano que se relaciona com o povo de Israel. O profeta que anteriormente lamentava e questionava os hechos de Deus, agora os deseja. Reconhecendo a soberania de Deus na história, agora o profeta pede para que os hechos de Deus sejam manifestos. Manifeste tus hechos, Senhor. E do versículo 3 até o versículo 15 que hemos leído, Abacuque faz repasso de los hechos de Deus no passado, antecipando futuro que pronto vendria. Abacuque, mirando ao passado, celebra agora a venida do Senhor, a chegada do Senhor, a chegada de seus juízos, a chegada da vitória do Senhor contra os caldeus, contra os inimigos do pueblo de Deus. Se vimos antes, no capítulo 2, que o justo por sua fé vivirá, agora Abacuque demonstra como o justo deve viver por essa fé. Ele mira para os hechos passados de Deus, os hechos que Deus, as coisas que Deus ha hecho em favor da nação de Israel, e antevê a venida, a vitória de Jeová. O hecho de Deus Criador, de Deus soberano, é Senhor da história, que viene para rescatar a seu povo, é motivo de alegria, é motivo de felicidade, é motivo de celebração para o profeta. E é por isso que compõe salmo alegre. Ele mira os hechos de Deus, os hechos de Senhor, creyendo que Deus vendrá e trairá vitória contra o mal, rescatará a su pueblo de las manos de los babilônios. Estamos considerando hoje por la manhã, na escola bíblica, a imutabilidade de Deus. E a confiança do profeta, o Deus imutável, o Deus que preserva o povo, hace com que ele celebre e se alegre. Como não cantar essas palavras? Como não celebrar essas coisas? Como não invitar a la gente de Judá a cantar junto? Vengan, vengan. Deus nos livrou antes, Deus nos livrará de novo. Essa é a confiança que o profeta tem. E mientras descreve a venida do Senhor, aqui nesses versículos que temos aqui, o profeta hace hincapié de 3 características, 3 qualidades de Deus. Vamos
analisar alguns desses hechos que mencionamos, que são mencionados aqui por ele, profeta, e tentar entender quais são essas características que o profeta hace hincapié aqui. É importante dizermos que os hechos que temos aqui, alguns deles é sencillo nós encontrarmos paralelos com coisas que realmente passaram no povo de Israel, com hechos, coisas específicas que passaram na história do povo. Outros hechos parece que falam de uma maneira um pouco mais genérica e é um pouco difícil fazer o paralelo perfeito. Ha sido nesse tempo. Habacuque está falando de isso aqui. Pero aún assim, considerando alguns versículos que são mais claros a nós outros, creio que lograremos entender qual é o propósito do salmo que temos aqui em manos. Vamos ler de novo o versículo 3 e o versículo 4. Começaremos por ele. Deus vendrá de Temã, e el santo desde el monte Parán. Su glória cobriu los cielos, e la tierra se llenó de sua alabanza. E el resplandor foi como la luz, raios brilhantes saliam de su mano, e ali estava escondido su poder. Temã e Parã eram regiões que quedavam ao sul de Israel, e apontavam em la direção de onde estava o monte Sinaí. Moisés, antes de sua morte, em sua bendição final ao povo, hace referência justo ao monte Parán, onde ha sido o sítio que resplandeceu a glória de Jeová. Deuteronômio 33:12 está escrito: Jeová vino del Sinaí, de Seir se esclareceu, resplandeceu desde el monte Parán. A própria descrição que o profeta utiliza aqui, falando de resplandor, de la luz, dos brilhantes que saliam de sua mano, apontam também para essa manifestação de Deus en el Sinaí. Al hablar de la glória que cobriu os céus, o resplandor de la luz, ali estava escondido seu poder, todo isso apunta para o dia que o povo, em meio do deserto, Deus vino visitar esse povo em meio do deserto. O povo que acabara de sair da esclavitud do Egipto, a gente que Deus acabara de salvar das mãos do faraó. Deus toma esse povo, leva ao deserto e ele monte Sinaí com truenos, relâmpagos, a espessa nube que cobria o monte, o sonido de bocina, o monte estremecia de grande maneira. Deus visitou o povo e hizo um pacto com Moisés e com a nação. Por meio dessas descrições, então, que vemos aqui, o profeta incita a gente a recordar do dia que Deus visitou Moisés, visitou os padres dessa gente, visitou as gerações anteriores dessa gente. Cantem, celebrem, recuerden os hechos de Deus. Recuerden o dia que Deus hizo um pacto com nós outros. Recuerden o dia que Deus hizo um pacto com Moisés, com seu povo. Recuerden o dia que Deus barrou em Sinaí. Esses recuerdos servem para recordar-los de que o Deus de Sinaí aún se mueve, aún está com nós aqui. Em meio dessa situação que nos encontramos, em meio a essa situação onde esperamos a invasão dos caldeus, o Deus de Sinaí aún trabalha por nós, por seu povo. Deus vendrá de Temã, Deus vendrá de Parán, com toda a sua glória e seu poder. Versículo 5. Delante de su rostro iba mortandade, e a seus pés saliam carbones encendidos. Recordad, irmãos, que estamos falando de um salmo, e por ser um salmo, há muitas coisas no momento de traduzir esse salmo para outro idioma que acabam perdendo-se um pouco de rimar, por exemplo. Ademais de idiomas tão distintos como o hebreu e o espanhol. Se corremos na canção, na música em inglês e tentamos traduzir para espanhol, vemos que perdemos muito das rimas, não? Aqui passa algo similar, porque as palavras em hebreu, tanto para mortandade, que seria a palavra deber, quanto a palavra que é traduzida aqui a nós outros como carbones encendidos, que é a palavra rechef, em outras partes da Bíblia têm o mesmo sentido. Apontam para as mesmas coisas. É algo como são sinônimas, querem dizer pestilência, peste, plaga, enfermidade,
Agora empieza a quedar um pouco mais claro o que Abacuque está querendo dizer aqui. Seria algo como que plagas terríveis que anunciam a chegada do Senhor, lo precedem, mientras enfermidades, pestilências, ardientes como el fuego de carbones encendidos, salen de los pies del Senhor e marcam el camino. Não há como não fazer referência dessas visões a las plagas e las enfermidades en los hechos de Dios en Israel, en la esclavitud del Egipto. Las 10 plagas del Egipto, el Nilo, que se convierte em sangue, las ranas, los piojos, granizo, úlceras, tinieblas, la muerte de los primogênitos, todas elas indicavam a chegada de Deus que salva el pueblo de las manos de los enemigos. E o mesmo Deus que destruyó la poderosa nación del Egipto para rescatar a su pueblo, ese es el mismo Dios que vendrá para resgatar al pueblo en los días del profeta. Versículo 10. Te vieron y tuvieron temor los montes, passou la inundação de las aguas, el abismo dio su voz, a lo alto alzó sus manos. Passou a inundação, el abismo levantou suas manos em alto. Em versículo 15, habla que caminaste nel mar com tus caballos. Todo isso figura, hermanos, figuras para recordar el pueblo de la apertura del mar rojo. Quando las águas formaram muros a la derecha e a la izquierda del pueblo, mientras el pueblo cruzava el mar em seco. El abismo levantando as manos, las águas levantando as manos para que o povo passasse por meio del mar em seco. El sol e la luna se pararam em seu lugar, versículo 11, haciendo referência ao episódio em Josué 10, quando Josué e seus guerreiros peleam contra 5 reis em Gabaón, e Deus Jeová, que peleava por Israel, detuvo o sol e a luna para que os guerreiros de Israel vencessem. O que há em comum com todos esses recuerdos? O que o profeta quer dizer a nós outros com tudo isso, não? Para qual característica o profeta quer apontar os olhos da gente de Judá nesse momento difícil que passarão? Versículo 11 habla algo a nós outros. Versículo 13, perdão. Saliste para socorrer su pueblo. Saliste a socorrer a tu pueblo. Hermanos, por meio de los hechos de Deus, o profeta invita a gente de Israel a cantar, a salmodiar, a alabar em meio desse caos que está para chegar em la nação, a reconhecer que nosso Deus é Deus redentor, o Deus rescatador, o Deus que sale em socorro de su pueblo. Todos os recuerdos que temos aqui apontam para momentos na história, hermanos, que não havia esperança mais para a nação, que não havia mais o que humanamente hacer para arreglar a situação. Deus, nosso Deus, é o Deus soberano que barra a esse mundo, interviene em la história para defender, para rescatar, redimir su pueblo. Como não estar alegre com essas palavras? Quando o Mar Rojo era um obstáculo insuperável para a nação, e não havia maneiras de vencer o exército egípcio, Deus redime o pueblo, resgata eles, abrindo o mar para que a gente cruzasse em seco. Quando não havia mais esperança para o pueblo que estava sendo escravizado no Egito, Deus envia as 10 plagas e rescata o pueblo. Quando a gente está em deserto, sem rumo, sem expectativas, Deus barrou no monte Sinaí, hizo um pacto com essa gente, uma aliança com Moisés. Estuvo caminhando com eles de dia e de noite, hasta a terra prometida. Quando exércitos lutaram contra o pueblo de Deus, contra os israelitas,
que acabaram de entrar em Canaã, Deus parou o sol e a luna para salvar a su pueblo, su nación escogida. Los montes, el mar, el sol, la luna, el cosmos, toda la creación reaccionando al Dios que sale para socorrer, para rescatar, para redimir a su pueblo. Dios es el novio que ama a la novia y viene en rescate de ella. Ese Dios que ama a su pueblo, esse Deus que no passado entrou na história da humanidade para salvar a gente de Israel, esse Deus redimirá, esse Deus rescatará de novo. Essa é a alegria do profeta. Ele regocija-se no Deus redentor. Pero quando hablamos de Deus, não hablamos solo del Deus redentor. E o profeta também não habla solo del hecho de Deus redimir el pueblo. Há uma consequência muito clara en el hecho de Deus salir para rescatar al pueblo de él. Aqueles que estão contra el pueblo de Deus estão contra el Deus guerrero, el Senhor de los ejércitos, el Deus que pelea nuestras batallas. A imagem do Deus da guerra é muito forte no Antigo Testamento, principalmente na época entre Moisés e Josué, muitas lutas para invadir, para entrar em Canaã, muitas lutas de los pueblos enemigos. Então, a figura do Deus guerreiro é muito forte nessa época e muito reforçada. E os profetas fazem muito hincapié também de isso. Mirá a quantidade de vezes que vemos aqui o profeta Abacuque hacer referência a elementos que têm relação com guerra. Versículo 8. Foi tu ira contra o mar quando montaste em tus caballos e em tus carros de vitória? Se descobriu inteiramente tu arco, versículo 9, você, o arco do Senhor, listo para usar-se. Versículo 11, a luz de tus saetas anduvieron e a resplandor de tu fulgente lança, hablando de armas de um guerreiro. Versículo 15, caminaste no mar com tus caballos. Mientras a visão de Deus que viene deveria servir de consuelo ao pueblo, mientras a visão de Deus que redime o pueblo deveria servir de consuelo a eles, a mesma visão de Deus que llega, de Deus que se acerca, deve generar medo, terror em los impíos. Não há como separar esses dois elementos aqui, irmãos, esses dois elementos relacionados à venida do Senhor. Ou tu estás com o pueblo de Deus e és uno de los justos que por su fé vivirá, ou tu estás contra Deus e enfrentará los caballos, los carros de vitória, el arco y sus saetas, la fulgente lança do Senhor, do Deus guerreiro. Essa é a segunda característica que o profeta hace hincapié aqui. Se Deus é o Deus redentor do pueblo, Deus também é o Deus guerreiro que pelea nuestras lutas, pelea nuestras batallas. Por supuesto, hermanos, que não quero dar a falsa imagem quando hablo que os impíos pelearão contra Deus guerreiro, não quero dar a falsa imagem que os impíos podem pelear contra o Senhor de los ejércitos. Não será uma peleia. Será uma massacre. Será uma banha de sangue. Com isso, hago puente para a terceira característica de Deus que é enfatizada aqui no texto. Deus é o Deus redentor. Deus é o Deus guerreiro. Deus é todo-poderoso. Isso é um problema para as nações impías. O que temos aqui, irmãos, não é qualquer guerreiro. Não é como a película, me encanta a película de Rocky Balboa, as películas de Rocky Balboa, e me encanta muito também a película Rocky 4, onde Rocky Balboa pelea contra Ivan Drago, russo, e recebe uma paliza dele.
Pero en último asalto, casi muerto, logra um nocaute surpresa em Ivan Drago e ganha a luta no último segundo. Me encanta essa película. Pero não é assim, hermanos. Quando falamos de guerreiro, normalmente vêm coisas assim nessa cabeça, pero não é isso que estamos falando aqui. Pensad na força da natureza. Pensad na força dos huracanes, tornados, tsunamis. Há muitos vídeos em YouTube que ensinam a destruição da natureza. E quando nós outros vemos um huracão, hermanos, não é como tu poner algumas manoplas e sair para pelear contra o huracão. Tu só sale do caminho dele. Não há que fazer. Tu quedas mirando, mientras ele está haciendo destruição. O Deus do profeta, hermanos, esse Deus que nosso Deus, juega com o huracão como um ninho, juega com trompo, com uma peonça, para os mais jovencitos, com um Beyblade. Esses são os huracanes em las manos de Deus. Repassemos algumas partes aqui desse texto que habla do poder de Deus. Versículo 3. Su glória cobriu os cielos, la tierra se llenó de sua alabanza. La amplitud del poder de Deus. La amplitud de la glória de Deus. El alcance de su poder. Versículo 4. E o resplandor foi como uma luz, raios brilhantes salindo de su mano. Versículo 6. Hizo temblar las gentes. Los montes antiguos são desmenuzados, foram desmenuzados. Deus hace de los montes antiguos arena. Que poder, hermanos! Hasta o sol e a luna se sometem ao poder de Deus. Todo o cosmos, toda a criação, todas as coisas, todos os homens, todo estão bajos su poder omnipotente. Nuestro Deus tiene todo o poder. Essa é a grandiosa visão de Deus que temos aqui. Essa é a grandiosa visão que Deus ha revelado ao profeta dele mesmo. Essa é a visão que o profeta, inspirado por Espírito Santo, habla a nós outros e descreve a nós outros no capítulo 3. O profeta que antes questionava a Deus está vivendo por a fé e invitando o povo a ser lo mesmo agora. E esse é o verdadeiro significado de viver por la fé. Não são falsas esperanças, irmãos. Não são superstições que estamos vendo aqui. Não são promessas vanas. Não são palavras amistosas que nós outros desejamos a nossos amigos com palmaditas em las espaldas, desejando um bom ano, que tenha saúde, que tudo vá bem para ti, quando nós outros mesmos não podemos garantizar nada. Não são boas palavras que temos aqui, irmãos. A verdadeira fé agarra-se em Deus imutável. A verdadeira fé agarra-se na imutabilidade de Ele, no poder de Ele, na redenção de Ele, em los hechos passados de Ele, em lo que Deus revelou de si mesmo em las Escrituras. El mal es grande, Deus vendrá. Nós hemos pecado contra o Senhor, nossa nação ha pecado contra o Senhor, pero Deus vendrá. Os caldeus são uma nação impia, pero Deus vendrá. Não desanime, não percam as esperanças, não percam a fé em Deus. El justo por su fé vivirá, pero ay de los impíos, Deus vendrá. Sean fortalecidos, regocíjense, alegre-se, cantem, alabem, salmodiem. El poderoso guerreiro redentor vendrá. Que Deus nos dê um coração assim, irmãos. Um coração que, em meio de dolor, em meio de sofrimento, em meio da chegada do povo inimigo, o profeta encontra consuelo e satisfação en el poderoso guerreiro redentor. Deus vendrá. Ahora bien,
Muy guay tudo isso, Cláudio. Muy guay, porque os israelitas, quizá, estão felizes agora. Toda essa revelação de Deus, irmãos, que Deus dá ao profeta, é para servir de consuelo a ele e consuelo também ao pueblo, que muito pronto estaria em cautiveiro babilônio. Deus está dizendo ao profeta de muitas maneiras que rescataria o pueblo, salvaria o pueblo, castigaria os impíos. E isso realmente passou. Se miramos para a história do povo de Israel, os caldeus invadiram Judá, nada cambiou, como Deus ha dito, os caldeus invadiram Judá, eram muitos cautivos, pero passado alguns anos, 50, 60, 70 anos, Deus levantou a Ciro, rei de la Pérsia, como instrumento em suas manos para vencer Babilônia e trazer libertação ao povo. Vemos isso muito bem profetizado por o profeta Isaías em os capítulos 44 até o 47. Recomendo que os irmãos leiam esses capítulos. Pero nós, irmãos, nós perderemos muito de la preciosidade bíblica se quedarmos solo com o cumprimento imediato das profecias. Solo com o cumprimento histórico das profecias. Há algo infinitamente melhor para nós outros, infinitamente mais precioso em las palavras que temos aqui. Se Abacuque pode cantar que Deus vendrá, nós outros confiadamente podemos dizer Deus vino. Deus ungiu o rei Ciro de la Pérsia para libertar a la gente de Israel. Pero cada rei que Deus levantou no Antigo Testamento apunta para o rei de los reis, aquele cujo reinado é eterno, aquele que diferente de los reinos terrenales, é rei de um reino que nunca tendrá fim. Ele é o verdadeiro ungido do Senhor. Ele é o verdadeiro Messias do Senhor. Jesucristo é o verdadeiro ungido do Senhor. Toda a Escritura, irmãos, toda a Escritura, e nós deveríamos aprender a ler assim as Escrituras. Todas as Escrituras é um testemunho de Cristo. Cristo é o verdadeiro Redentor para nós outros, que não ha venido só para libertar uma generação de pessoas, pero librou o mundo do pecado, da esclavitud, da muerte, de uma eterna condenação, da ira de Deus. Se el Hijo os libertare, sereis verdadeiramente livres. Jesucristo é o que traz a redenção completa e final a nós outros, irmãos. Se o profeta habla de la glória de Deus que cobriu os cielos, Cristo é a glória de Deus, a glória do unigênito do Padre, lleno de graça, lleno de verdade. Se a terra se llenou de alabanza, o mundo hoje está lleno de los verdadeiros adoradores que adoram al Hijo em espírito e em verdade. Se Abacuque habla del Deus Todo-Poderoso, toda potestade en el cielo e la tierra ha sido dada a Jesucristo resurrecto. Se os elementos naturais reacionaram a la llegada del Senhor em Abacuque, os discípulos, hablando de Cristo, exclamaram: que homem é este que aún os vientos e el mar lhe obedecem? Jesucristo, irmãos, Jesucristo é o poderoso guerreiro redentor. Ele é o Senhor que volvió as armas de los enemigos contra eles mesmos e isso de la cruz, instrumento de vitória para pisar la cabeça de la casa del impío. Ni la muerte ha sido poderosa contra ele. Hermanos, se o profeta tem motivos para salmodiar, muito mais nós outros. Se o profeta tem motivos para cantar em meio à aflição, muito mais nós outros, hermanos. Muito mais tu e eu.
O Espírito Santo iluminou nossos corações para que contemplássemos a glória de Deus em Jesucristo. O pueblo assentado em tinieblas viu gran luz, e a los assentados em região de la sombra de muerte, luz les resplandeció. Hemos visto su luz, hermanos. Su primeira venida ha sido distinta de lo que os profetas esperavam. El poderoso guerreiro conquistou sua vitória vindo em la figura de um siervo sufriente. Pero muito pronto, ele volverá. Ele regressará. Como hemos dicho na leitura congregacional, como o relâmpago que sale del oriente se muestra hasta el ocidente, assim será também a venida del Hijo del Hombre. E ante ele, toda rodilha se doblará e toda língua confessará que Jesucristo é Deus. Toda a glória, hermanos, toda a glória ensinada em los dias de Moisés, toda a glória revelada aqui ao profeta Abacuque, toda a glória dessa visitação que o Senhor hace, ha sido um anticipo, uma preparação para o grande e glorioso dia do Senhor. Ansiamos por el regresso de Cristo. Ansiamos por el dia que Ele vendrá para trazer juízo a esse mundo contaminado por el pecado, para trazer novos cielos e nova terra. Partindo para as conclusões, hermanos, o ano de 2020 terminou e acabamos de entrar em 2021. Gran parte das pessoas esperam que esse ano seja melhor que o ano 2020. E perguntamos, como piorar, não? Depois desse ano? Bueno, não hicimos essa pergunta quando estava em 2019. Esperávamos que 2020 fuera um bom ano. O mundo pode desejar boas coisas. Deseamos prosperidade às pessoas. As pessoas falam isso, desejam felicidade, alegria, saúde para as pessoas. Pero al final, com o passar dos primeiros dias do ano, pronto entendemos que não há nada de mágico em um novo ano. Não é como se as ansiedades foram quitadas com o movimento de uma varita mágica e um expectum patronum, um alakazam, para os não tão jovencitos assim de Harry Potter. As dificuldades continuam, irmãos. As lutas continuam. As facturas não param de llegar. O Covid está aí. Vemos na tele que estão querendo deixar mais duras as restrições de novo por el aumento de los contágios. Estamos llenos de incertidumbre aí aún. Pronto, toda essa esperança que temos del año nuevo se marchará. Se marchará se está puesta em la cosa errada. Se marchará se está puesta em la persona errada. La persona incorrecta. ¿Dónde está tu esperança, hermano? ¿Dónde está nuestra esperança? ¿Confías que tendrá um ano melhor porque comeu 12 uvas? Ou deixou as ventanas abertas para sacar as malas energias? Ou echou um anillo de ouro em tu copa de champanhe? Alguém tem anillo de ouro hoje? Hermanos, pongas tu esperança, tu confiança em Cristo, em las Escrituras. Isso, hermanos, não garantizará que tu tendrás um ano melhor. Não garantizará. Pero aún assim, aún se as coisas não vayan bem, a paz de Deus, que sobrepassa todo entendimento, guardará vuestros corações e vuestros pensamentos em Jesucristo. Mas que ter um ano melhor, tu tendrás uma vida melhor, independente das circunstâncias, e aún mais, tendrá uma eternidade de desfrute com esse Deus. Qual é a tua relação com as Escrituras, hermano? Veo muitos cristianos deprimidos,
que não leem as Escrituras com esse vigor que nós outros vemos aqui do profeta. Conoce os hechos de Deus. Em meio às aflições, as lutas dessa vida, utiliza as Escrituras para recordar tu coração de los hechos de Deus, de como Deus é bueno com seu povo, como Deus é bueno com a igreja. Quantas vezes durante a história tentaram silenciar o povo de Deus, a igreja, os profetas, os apóstolos, pero Deus sigue nos librando e a igreja aún está aqui. Passados mais de 2000 anos, a igreja aún sigue aqui no mundo, predicando o evangelho, anunciando que só existe esperança para a humanidade em Jesucristo. A verdadeira fé mira para os hechos passados de Deus e traz a esperança futura para a experiência presente. A verdadeira fé mira o Deus imutável do passado e, confiando no futuro que nos espera, cambia nossa vida presente, cambia nossa experiência de vida presente. Em uma geração, hermanos, que cada vez mais, intenta interpretar os milagros de las Escrituras como algo figurado, não passou realmente assim, não passou como narrado aqui no texto bíblico, que intenta quitar a autoridade das Escrituras. Tu realmente crees que Deus abriu o mar, parou o sol, a luna, venceu nações inimigas? Para o profeta, a realidade desses eventos era o que llenava o coração dele de esperança e por isso hace esse salmo para llenar o coração das pessoas e llenar nossos corações também. Creer que os hechos de Deus no passado foram realidade hace com que nós outros creamos que Deus pode repetir-los no futuro. Creer na realidade dos milagros hace com que creamos em la realidade de los cumprimentos de las profecias em la persona de Jesucristo, además de hacer com que creamos que quando Jesucristo regressar, a experiência será muito mais grandiosa que as limitadas palavras do profeta lograram exponer aqui para nós outros. Nesse ano novo, e aqui termino, que tu não hagas la resoluções simples de um novo trabalho, ser uma pessoa melhor, e tantas coisas que as pessoas desejam nesse ano. Que tu hagas a resolução, hermanos, como igreja de Cristo, de conhecer mais ao Senhor, de conhecer mais a sua palavra, de ler mais as Escrituras, orar mais, ayunar mais, de estar mais com os irmãos, de estar mais involucrado com a igreja, com as atividades, na escola bíblica, na reunião de oração, para que assim crescamos como igreja em la graça e el conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesucristo. A Ele seja glória, agora e hasta o dia da eternidade. E aqui termino, hermanos, desejando que Deus nos bendiga para esse 2020. Amém? Vamos cerrar nossos olhos, vamos orar. Senhor, alabado e glorificado seja a Ti, Deus, pois Tu eres nuestro Deus Redentor, nuestro Rescatador, nuestro Salvador, nuestro Deus que vino a esse mundo para libertação de nós outros, Deus, para libertar a nós outros que estávamos mortos em nossos delitos, em nossos pecados. Tu nos has salvado, Deus, de la esclavitud de nossos pecados e nos libertou por meio de su sacrifício em la cruz. Te damos las gracias, Deus, te damos las gracias pois Tu eres nuestro guerreiro poderoso que nos libra, que luta por nós outros, que luta por nossa santificação, que luta por la santificação de Tu pueblo, de Tu igreja. Te agradecemos, Deus, por mais esse ano que passou. Apesar de todas as dificuldades, apesar de todas as lutas, Deus, Tu nos has guardado, preservado, nos has bendecido
de muitas maneiras, Senhor, que em meio das incertidumbres de las gentes, de la gente, las incertidumbres desse ano novo, que encontremos a esperança verdadeira em Ti, em Tu palavra, en el Cristo resurrecto. Bendiga nossas vidas, Deus, en el nombre de Jesucristo, para que Tu nome seja glorificado em nós outros, em Tu igreja. Amém.